Olá, galerinha! E aí, vamos lá estudar mais um pouquinho, aprender mais algumas coisas? Ora! Agora nós vamos para a história, falar sobre a agricultura e suas transformações. A gente sabe que cada tempo que passa, mais a tecnologia vai se envolvendo nas coisas, né? Mais as pessoas vão, esses agricultores vão investindo mais na tecnologia e vai ficando mais fácil de plantar, né, de colher, de regar. Então, e vai ficando mais rápido, né? Porque uma máquina ela consegue fazer o trabalho de muitas pessoas de uma forma bem rápida, né? Só que também acaba diminuindo a quantidade de empregos, né? Mas tudo bem. Então nós vamos falar sobre um pouquinho dessas transformações, ok? Então, plantar transformou a vida. No capítulo anterior, nós estudamos sobre milhares de anos atrás, pessoas que vieram lá da África até o continente asiático. E aí, no continente asiático, diversas mudanças começaram a ocorrer na vida desses grupos humanos, pois alguns deles aprenderam a plantar alimentos. Desde então, a agricultura se tornou parte do dia a dia de várias mudanças no mundo. Naquela época, muitas pessoas se tornaram pastores. Pastores são o quê? São criadores de animais. E eles aprenderam a domesticar os animais, né? Cuidar de animais selvagens na convivência dos seres humanos. Para utilizar esses animais para o trabalho, né? No transporte, também na alimentação. Então, eles utilizavam dos animais também para ajudar no momento das plantações, certinho? E aí, o que acontece? Então, ocorreram novos modos de vida a partir disso, né? Então, para cuidar das plantações e dos animais, muitos povos migravam de uma região, né, para outra, principalmente em lugares onde haviam rios. Por quê? Porque os rios eles são fundamentais para o quê? Para irrigar, né? Ou seja, para regar, para molhar as plantações. E fornecer água para a população e para os rebanhos, né? Os rebanhos são os grupos de animais de mesma espécie. Então, nesses locais, muitos grupos fixavam moradia, ou seja, então eles se tornavam sedentários, passavam a morar no mesmo local por muito tempo, né? Deixavam de ser nômades, ficar de um local para o outro, porque quando ele encontrava locais onde haviam rios, onde eles faziam suas plantações, então não mais eles precisavam migrar de um lugar para outro, certinho, galera? Beleza. Então, todo momento em que eles iam descobrindo formas de como se alimentar, de como ter uma vida melhor, né? Então, eles acabavam ficando naquele local e se estabelecendo, aprendendo a plantar, aprendendo a utilizar dos animais, a como cuidar da natureza. Então, tudo isso aí foi importante para o desenvolvimento e a vida do ser humano, certo? Beleza. E aí nós temos as etapas da plantação do milho, por exemplo, né? Como é que faz? Então nós temos aí a parte da semente, né? Tem a colocação certa, né? A distância correta, tudo isso aí é importante para ter uma boa plantação. E aí o milho sendo irrigado, né? Ou regado, certo? Que a água e a luz solar é super importante para que o milho se desenvolva bem saudável, né? De uma forma que as pessoas, onde não haja milho estragado, milho que não ficou legal, né? Mas um milho bonito que as pessoas tenham vontade de comprar. E aí nós temos aí o milharal, né? Já mais desenvolvido, até chegar o momento em que aparece o milho, né? Começa a aparecer os milhos no meio do milharal, certo? Então, o que a gente vê aí? As etapas da plantação do milho. E por que é importante? Por que a agricultura é importante na vida das pessoas? Porque a agricultura é a maior responsável pela produção de alimentos no mundo. Então, pensa você ir no mercado e não ter o que comprar, comida para comprar. Então, a agricultura é super importante para que a gente consiga se alimentar, né? Então, para que não tem como vida sem alimentação. Então, hoje em dia é mais fácil porque existem pessoas que trabalham com isso, né? Tem maquinário,
Então, tecnologia envolvida, agricultores, pessoas estudadas. Então, sabe muito bem o que deve fazer, como plantar aquele tipo de alimento. Então, tem tudo isso. Em que área, se é um alimento que prefere lugares mais frios ou lugares mais quentes, né? A quantidade que tem que ser molhado, como deve ser plantado aquele alimento. Então, hoje em dia tem tudo isso. Então, as coisas se tornaram mais fáceis, né, para os agricultores, principalmente porque as pessoas estudaram, né? Então, vai entender melhor a situação. E o que é muito bom, porque para nós, né, vai ficando mais fácil, porque a gente só chega no mercado, vai lá e compra. Se eu quero um arroz, se eu quero milho, se eu quero feijão, tá tudo lá bonitinho, né? Eu não preciso plantar para poder me alimentar. Então, hoje em dia as coisas são mais fáceis, só que naquela época não. As coisas você tinha que se virar, tinha que plantar, né, e aprendendo como plantar cada coisa. Beleza? Ótimo. Então, vocês vão estar respondendo aí as páginas 22 e 24, tá bom? A 23 eu já é uma explicação, que foi o que eu acabei de fazer, tá bom? Então, é página 22 e 24. Beleza, galera? Então, até a próxima. Beijos!